Capítulo 42. Use seus insetos. Meu olfato pode ser melhor que o seu, mas não é tão bom a ponto de eu conseguir encontrar uma localização exata. Convocar um enxame, Ugh. Se eles tivessem esperado para questioná-lo, poderíamos ter simplesmente fugido, invadido o escritório deles e procurado um local dessa forma. Eles definitivamente teriam tido correspondência. Talvez pudéssemos até rastrear o grupo de reconhecimento deles. Então admitiu e deu de ombros. Você poderia ter deixado acontecer, sugeriu Intoma. Não. Eu não poderia. Então retrucou com firmeza e cruzou os braços. Não há como discutir com ele quando ele está assim. Intoma refletiu. Espero que Lord Ains perdoe minha falha em aceitar a vitória fácil por causa de alguns ferimentos. Ela pensou e lançou seu feitiço. Enxame escavador. Ela gritou, e dezenas de milhares de vespas zumbindo apareceram como um tornado na frente dela. Ela apontou para a areia e gritou, procure. A cada poucos metros uma vespa batia no chão, criando um cobertor de asas de insetos pretas e zumbidoras e pernas arranhando. O tapete de insetos trabalhadores enviava torrentes de areia para o ar que eram recolhidas pelo vento para criar uma pequena tempestade localizada. Pode não estar aqui, mas é muito perto. Eu não ficaria surpreso se este oásis fosse criado apenas para abastecer seu esconderijo. Então considerou enquanto observava Intoma guiar os insetos. Eles se moviam em uma grade maciça e ordenada, rasgando dunas e nivelando o solo repetidamente, removendo as colinas de areia da existência uma após a outra até que, lá, Intoma disse e apontou para uma duna distante. Então seguiu seu gesto, seu braço tremendo de dor por mover o braço machucado. Ela ainda manteve a posição até que a mão de Intan tocou um ponto ileso e ele gentilmente a empurrou para baixo novamente. Eu vejo. Eu vejo. Ele disse em um sussurro abafado, então começou a caminhar em direção a ela, seus pés afundando na areia a cada passo. Quando ele estava perto, ele bateu na pedra, à primeira vista, nada de especial. Apenas um pedaço cortado de rocha marrom colocado em uma moldura que descia em ângulo para o chão. Você acha que eles têm muitos buracos como esse? Intoma perguntou quando ela estava ao lado dele novamente. Eu não sei, mas essa é uma pergunta muito boa. Intan respondeu a ela enquanto dava um passo para trás e colocava as mãos nos quadris. Se eles fizerem muitos desses, derrotar os Devor será fácil, mas esmagá-los completamente levará, quem sabe, gerações? Entre as montanhas, as florestas e a enorme quantidade de território entre aqui e Mictarat sozinho, sem falar mais a leste com os Tlachopan, a escala do conflito que se aproximava atingiu Intan naquele momento. Levaremos muito tempo estabelecendo assentamentos lá, e o império mudará muito, todos os novos nobres surgirão, novas cidades, novas ideias, nossos estudantes terão mais oportunidades do que qualquer um pode sonhar, e, assim como nossos filhos. Intoma apontou, e a boca de Intan se abriu como se fosse falar, mas ela matou a chance de responder nivelando sua mão na porta selada e lançando seu feitiço, Bombardier. Um grande inseto coberto por uma carapaça cinza rolou do nada e correu em direção à porta como uma bola, e então parou, de costas para a porta, liberando uma torrente de líquido e gás fétidos. A porta podia ser sólida, mas não era uma vedação perfeita e o gás começou a infiltrar-se por dentro. Afaste-se. Intoma instruiu, e a dupla se separou para ficar longe da porta. De dentro, gritos e berros começaram a subir. O som de ânsia de vômito, vômito e evacuação era uma tempestade escondida atrás da porta de pedra, e então veio o som de pés pisoteando. Saiam do caminho, saiam do caminho, saiam do caminho. Voz após voz surgiu de dentro enquanto o barulho de pés avançando continuava. Era mais lento, muito mais lento do que um humano poderia se mover, mas o peso de cada passo sacudia a pedra. Mais anacores, eles parecem dominar este local. Eu não vi estes Intan pensou e agarrou sua cabeça enquanto uma dor lancinante rasgava sua mente. O som de mãos e garras desajeitadas forçou o pensamento para longe e ele assumiu uma posição de combate. Intoma balançou a cabeça quando ele deslizou um pé para trás e uma bola de sangue se formou, pairando sobre sua mão estendida. Ela inclinou a cabeça para trás, e ele olhou por cima do ombro. As vespas estavam se aproximando em massa. A porta caiu como uma ponte levadiça, colidindo com a areia e espalhando dando aos anacores que ainda tossiam e tossiam,
um momento de horror antes que o tornado negro os atingisse todos de uma vez. Os insetos enxameavam dentro de suas bocas, picavam seus olhos, rastejavam em todos os orifícios, picando por todo o caminho. Seus gritos e golpes desesperados matavam dezenas de milhares, mas seus corpos endurecidos tinham interiores macios, e eles não conseguiam fechar seus narizes, bocas, olhos ou qualquer outra coisa. Eles lutaram para correr, fugindo da dor, incapazes até mesmo de falar qualquer arte marcial se tivessem alguma, ou se concentrar o suficiente para lançar feitiços se algum fosse conhecido. Eles correram. E correu. E caiu. Seus corpos começaram a sofrer convulsões nas areias enquanto os insetos continuavam a atormentar os moribundos até seu momento final. Os corpos começaram a inchar enquanto eram picados dentro de seus estômagos, pulmões, e os insetos começaram a devorá-los por dentro. 10.000 pequenas bocas mastigadoras roeram e comeram carne morta de dentro para fora antes que então se virasse, contente que tudo tinha acabado. Ai! Foi tudo o que ele disse e entrou pela entrada escura e desceu os longos degraus que levavam para baixo do solo. Eles me bombardearam, eu os esvaziei. Encaixa. Entoma disse com um aceno sucinto e caiu ao lado de Intan. Ele colocou o braço em volta da cintura dela e a segurou, permitindo que ela mancasse para dentro da escuridão em um ritmo confortável para ela. Você acha que Watson está bem? Perguntou Entoma. Você não está brava com ele? Intan perguntou. Ou você está perguntando para pensar em maneiras de fazê-lo pagar mais tarde? Nós queríamos entrar, ele nos colocou para dentro. O resto é por conta do Devor. Entoma respondeu, eles parecem adorar acumular dívidas de sangue contra si mesmos. Então bufou, eles fazem isso. A dor de cabeça ameaçou retornar, então ele se concentrou em ajudá-la a descer os degraus, seu corpo esbelto parecia tão pequeno, envolto em seu braço como estava, e a cada passo que ela dava, ele podia sentir o estremecimento subindo e descendo da cabeça aos pés. Mas acho que ele está bem, eles vão nos aclamar como heróis quando voltarmos, mas não vamos esperar por ele. Quando tivermos a rainha, voltaremos do meu jeito. Você não deveria estar andando agora. Você está se oferecendo para me carregar? Entoma riu quando chegaram ao fim da escada. Se você me permitir, então solicitou. Entoma parou. A agonia em seu corpo era pior do que ela queria admitir, a armadura da carapaça sobre sua carne era vital, e o músculo dentro dela era ainda mais sensível do que o que estava sob a pele humana. Pior, o inseticida ainda estava queimando e não mostrava sinais de parar seu ataque brutal. Letal ou não, sua carne parecia estar pegando fogo, então ela assentiu e respondeu: Só dessa vez. Só você. Só você. Então se afastou, agachou-se e permitiu que ela se dobrasse contra suas costas antes de se levantar mais uma vez, e então ele retomou a caminhada para frente, com Entoma agarrada em suas costas.